Minha mãe encontrou uma marca de batom na camisa do meu pai. Sem querer que ele explicasse, ela jogou as coisas dele fora de casa e o expulsou. Dias depois, meu pai disse: "Foi culpa de sua mãe." O telefone tocou, vibrando desesperadamente na minha bolsa. Eu estava saindo da faculdade, cansada, só pensando em chegar em casa. Vi o nome mãe brilhando na tela. Atendi com um suspiro. "Oi, mãe, eu..." "Ele me traiu, Márcia." A voz dela não era um choro, era um grito rasgado, cheio de pânico e dor. Meu coração congelou no peito. Eu parei no meio do estacionamento. "O quê?" "Mãe, do que a senhora está falando?" "Onde está?" "Na camisa dele? Na camisa branca?" "Eu encontrei, Márcia. Eu encontrei." "Eu não acredito." "Calma, mãe. Eu estou indo para aí agora." Eu nem desliguei. Joguei o telefone no banco do passageiro e dirigi o mais rápido que pude, ignorando todos os limites de velocidade. Minha mente girava. Traição? Meu pai? Impossível. Meus pais estavam juntos há 30 anos. Eles eram o meu porto seguro, o exemplo de que o amor duradouro existia. Meu pai adorava minha mãe. Ele olhava para ela como se ela fosse a única mulher no mundo. Não podia ser. Quando cheguei na rua de casa, a cena me fez pisar no freio com tanta força que o carro cantou pneu. Na calçada, em frente à nossa casa de portão branco, estavam 2 malas grandes, uma mochila de ginástica que ele usava para viagens curtas e uma caixa de sapatos com suas coisas de engraxar. Meu pai estava parado ao lado das malas. Ele não parecia um traidor. Ele parecia perdido. Como um homem que tinha sido pego por um furacão e largado ali. Eu saltei do carro. Minha mãe estava na porta, o rosto inchado e vermelho, tremendo da cabeça aos pés. "Mãe!" E eu gritei correndo para ela. "Não deixa ele entrar, Márcia." "Não deixa!" Ela soluçou agarrando meu braço. "Pai, o que é isso? O que aconteceu?" Perguntei, olhando por cima do ombro para ele. Meu pai deu um passo à frente. "Filha, eu não sei. Eu juro que não sei. Não sabe?" Minha mãe gritou. Ela correu para dentro e voltou segundos depois, segurando uma camisa social branca. Ela a jogou no peito dele. "Isso, não sabe o que é isso?" Eu peguei a camisa antes que caísse no chão. E lá estava. No colarinho, uma marca de batom vermelho vivo. Clara, inconfundível. Não era um borrão. Era uma marca nítida, como se alguém tivesse pressionado os lábios ali de propósito. Meu estômago revirou. O ar faltou. Eu olhei do batom para o meu pai. "Pai..." Minha voz saiu como um sussurro. "Márcia, acredita em mim", ele implorou, os olhos cheios de desespero. "Eu não sei como isso foi parar aí. Eu juro pela sua vida, filha. Eu jamais faria uma coisa dessas com a sua mãe. Eu estava no centro o dia todo, resolvendo problemas." "Ah, resolvendo problemas?" Minha mãe zombou, a voz cheia de veneno. "O problema tem nome e usa batom vermelho?" "Eu não quero ouvir." Ela gritou quando ele tentou falar de novo. "Eu não quero mais olhar para a sua cara. Sai da minha casa, agora." "Nossa casa." Ele corrigiu, a voz baixa. "Minha. Eu quero o divórcio. Eu não vou viver nem mais 1 minuto com um homem que me enganou." Eu, Márcia, com meus 22 anos, olhei para o homem que era meu herói. O homem que me ensinou a andar de bicicleta e que me buscava em todas as festas, não importava a hora. E tudo que eu senti foi nojo. A prova estava na minha mão. A dor da minha mãe era real, palpável. "Pai, como o senhor pôde?" Perguntei, sentindo as lágrimas queimando meus olhos. A decepção era tão grande que doía fisicamente. O rosto dele caiu. Ver a decepção em meus olhos pareceu quebrar o que restava dele. "Até você, filha? Você me conhece." "Eu nunca... Eu conhecia." Eu o cortei. "Pega suas coisas. Vai embora." Minha mãe me olhou com uma fração de gratidão em meio ao caos. Eu me posicionei ao lado dela, na porta. Eu escolhi o meu lado. Ele nos olhou por um longo tempo. A rua estava silenciosa. Ele parecia envelhecer 10 anos ali na calçada. Ele pegou as malas, uma em cada mão. "Eu não fiz isso", ele disse, a voz firme, mas morta. "Eu juro, eu vou provar. Não precisa provar nada." "A prova já está aqui." Gritei levantando a camisa. Ele balançou a cabeça derrotado. Ele não disse mais nada. Colocou as malas no porta-malas do carro dele, entrou e foi embora. Assim que o carro virou a esquina, as pernas da minha mãe cederam. Eu a segurei antes que ela caísse. Nós entramos em casa e eu a levei para o sofá. A casa, que sempre foi cheia de risadas, parecia um túmulo. Ela chorou por horas.
Chorou pelos 30 anos, pelas promessas, pelo futuro que ela achava que tinha. Eu fiquei ao lado dela. Eu fiz chá. Eu ouvi ela repetir a história de como encontrou a camisa no cesto de roupa suja, de como o cheiro de um perfume doce e barato ainda estava nela. Meu coração estava duro como pedra. Eu odiava meu pai. Eu o odiava por destruir nossa família. Eu odiava por fazer minha mãe sofrer daquele jeito. Naquela noite, eu bloqueei o número dele. Quando ele me ligava de números diferentes, eu não atendia. Minha mãe precisava de mim. Eu seria a força dela. Ele jurava de pé junto que jamais trairia minha mãe. Mas a marca de batom não mentia. Passaram-se quase 2 semanas. 2 semanas que pareceram 2 anos. Eu me mudei de volta para a casa da minha mãe, tranquei a faculdade temporariamente. Eu não podia deixá-la sozinha. Ela passava os dias alternando entre um choro silencioso no sofá e uma raiva fria ao telefone com advogados. Ela estava determinada. A palavra divórcio era dita 10 vezes por dia. Eu quero o que é meu por direito, ela dizia para a advogada. Ele não vai me deixar sem nada depois de me humilhar assim. Eu entendia. Eu apoiava. Se ele teve coragem de fazer aquilo, tinha que arcar com as consequências. Minha mãe merecia cada centavo. Enquanto isso, meu pai não parava de tentar contato. Ele estava morando de favor num hotel barato no centro, um que pertencia a um amigo antigo dele. Ele me ligava de números desconhecidos. Eu sempre desligava assim que ouvia a voz dele. Ele mandava mensagens longas, que eu apagava sem ler. Márcia, por favor, me escuta. Filha, não é o que você está pensando. Sua mãe está mentindo. Essa última me encheu de raiva. Como ele ousava. Além de tudo, ainda queria sujar o nome da minha mãe? Eu estava cheia. Um dia, eu estava saindo do supermercado carregando 3 sacolas pesadas e o vi. Ele estava parado ao lado do meu carro. Meu coração deu um pulo de raiva. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntei ríspida, tentando passar por ele para abrir o porta-malas. Ele parecia péssimo. Estava mais magro, com olheiras fundas e a barba por fazer. A roupa estava amassada. Não era o meu pai. Filha, você não me atende. Eu preciso falar com você. É a única que pode me ouvir. Ele disse, a voz rouca. Eu não tenho nada para falar com o senhor. O senhor fez sua escolha. Agora deixa a gente em paz. A mamãe já está sofrendo o suficiente. Márcia, eu não fiz nada. Ele quase gritou, e depois baixou a voz olhando ao redor. Eu juro. Eu fui armado. Eu parei de tentar abrir o carro e o encarei. Armado? O que é isso numa piada? O senhor acha que eu sou idiota? Eu vi a marca, pai. Eu segurei a camisa. Eu sei que você viu. Mas você precisa entender como ela foi parar ali. Eu cruzei os braços. Ah, é? E como foi? A outra tropeçou e caiu de boca no seu colarinho? Me poupe. Ele respirou fundo, parecendo um homem prestes a pular de um penhasco. Márcia, eu já estava desconfiado da sua mãe há meses. Aquilo me atingiu como um tapa. O quê? O senhor está louco? Desconfiado de quê? Ela dedicou a vida inteira ao senhor. Não, filha, escuta. Ele insistiu, dando um passo à frente. Eu recuei. Ela estava estranha, gastando dinheiro escondido. Falando baixo no celular e desligando quando eu chegava perto. Ela andava, fria, distante. Honestamente, eu achei que ela estava me traindo. Eu balancei a cabeça, incrédula. Isso é a coisa mais baixa que eu já ouvi. O senhor foi pego e agora quer inverter a culpa? Quer dizer que a vítima é ela? Sim, não. Márcia, é complicado. Ele passou as mãos pelo cabelo desesperado. Eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Eu contratei uma pessoa, um investigador particular, para seguir ela. Meu queixo caiu. Um investigador? Eu sei que parece horrível, ele disse rapidamente. Mas eu estava com medo de perder sua mãe. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Naquele dia, no dia da camisa. Eu não estava com mulher nenhuma. Eu estava no centro, num café, conversando com esse investigador. Ele estava me entregando as fotos. Fotos? Fotos de quê? Perguntei, a voz tremendo. De nada. Absolutamente nada. Sua mãe não estava traindo. Pelo menos não do jeito que eu pensava. O investigador disse que ela só ia a lugares normais, mas ele disse que ela tinha se encontrado com uma mulher estranha algumas vezes. Uma mulher que parecia estar sendo paga por ela. Eu estava confusa. Pai, onde o senhor quer chegar? Isso não explica o batom. Ele olhou diretamente nos meus olhos. O desespero era tanto que quase me convenceu. Márcia, eu saí desse café e fui para o carro. Eu estava aliviado, pensando que tudo era coisa da minha cabeça. No caminho, no meio da calçada cheia, uma mulher esbarrou em mim com tudo. Ela tropeçou, quase caiu.
Eu a segurei pelo braço para ela não ir ao chão. Ela pediu desculpas, deu uma risadinha, arrumou o cabelo e saiu correndo. Foi rápido, 5 segundos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu não pensei em nada na hora. Fui para casa. Quando cheguei, sua mãe estava me esperando na sala, com a cara fechada. Ela mal falou comigo. Eu subi, tomei banho e joguei a camisa no cesto. O resto você já sabe. Eu fiquei em silêncio. A história era tão detalhada, tão maluca. O senhor quer que eu acredite que uma mulher aleatória esbarrou no senhor e... Carimbou sua camisa com batom? Perguntei. Não foi aleatório, Márcia. Foi planejado. Eu senti um arrepio. Planejado por quem? Ele demorou para responder. Seus olhos se encheram de uma tristeza que eu nunca tinha visto. Eu não queria acreditar nisso. Eu me recusei a acreditar. Mas depois que ela me expulsou sem nem me deixar falar, sem nem perguntar o que aconteceu, eu entendi. Ele se aproximou e segurou meus ombros. Filha, aquilo tudo foi culpa de sua mãe. Eu o empurrei. Para de falar isso. O senhor está doente. Ela está em casa, destruída, e o senhor está aqui inventando uma história de filme para se safar? Eu não estou inventando, ele disse, a voz finalmente se quebrando. Eu não tenho como provar ainda. Ela foi mais esperta. Ela planejou tudo. Mas eu te peço, pelo amor de Deus, Márcia. Você é minha filha. Você me conhece. Eu já menti pra você alguma vez na vida? Eu queria gritar que sim, mas a verdade é que... Não. Ele nunca tinha mentido. Eu só te peço uma coisa. Ele continuou, vendo minha hesitação. Não precisa acreditar em mim agora. Mas, por favor, observe sua mãe. Observe como ela está agindo. Ela está agindo como uma mulher de coração partido? Ou ela está agindo como alguém que finalmente conseguiu o que queria? Ele tirou a carteira do bolso, pegou uma nota de R$100 e colocou na minha mão. Compra um chocolate para você. Eu sei que você está cuidando dela. Você é uma boa filha. Ele se virou e foi embora, mancando um pouco, como se o peso do mundo estivesse em suas costas. Eu fiquei parada no estacionamento por 10 minutos, tremendo. A acusação era monstruosa, impossível. Minha mãe, a mulher que fazia meu bolo favorito, que cuidou de mim quando tive catapora, armar para o próprio marido? Eu entrei no carro e dirigi para casa, a cabeça a mil. Foi culpa de sua mãe. A frase ecoava sem parar. Cheguei em casa e encontrei minha mãe na sala. Ela não estava chorando. Estava ao telefone rindo. Isso mesmo. Finalmente. Ela dizia radiante. Não se preocupe. Ele não tem como provar nada. Vai ser rápido. Sim, a casa... Metade de tudo. Ela me viu parada na porta. O sorriso desapareceu instantaneamente. Ela desligou o telefone. Ah, filha, você demorou, ela disse, forçando uma voz triste. Estava falando com a sua tia, contando as novidades. Pela primeira vez na vida, eu olhei para a minha mãe e senti um calafrio. Aquela ligação que ouvi minha mãe fazendo mudou tudo. Foi como se uma luz fria acendesse num quarto escuro, revelando que os móveis não estavam onde eu pensava. A risada dela não era a risada de uma mulher de coração partido. Era uma risada de... Vitória. Estava falando com a sua tia. Ela mentiu. Minha tia detestava fofoca de divórcio. Nos dias seguintes, eu me tornei uma atriz. Por fora, eu era a filha dedicada. Mãe, a senhora comeu? Mãe, quer que eu pegue um remédio? Ah, fica tranquila, mãe, a senhora vai superar isso. Mas por dentro, eu era uma detetive. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça. Observe sua mãe. E eu observei. Observei como ela parou de chorar no instante em que ficava sozinha. Observei como ela passava horas no notebook, não vendo coisas tristes, mas sim sites de imóveis caros e catálogos de lojas de luxo. Observei como ela falava com a advogada, com uma frieza que dava medo. Ela não estava apenas pedindo o divórcio. Ela estava exigindo a partilha total de bens, alegando dano moral e abandono psicológico. Eu precisava saber. Eu precisava da verdade, por mais feia que fosse. Meu pai não me ligou mais. Ele estava me dando espaço, exatamente como havia prometido, e isso estranhamente me deu mais confiança nele. Ele não estava me pressionando. Ele tinha plantado a semente da dúvida e sabia que eu faria o resto. A oportunidade veio numa terça-feira. Minha mãe disse que ia ao salão de beleza, para levantar o astral, segundo ela. Ela saiu, deixando a bolsa dela na cozinha. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu nunca tinha mexido nas coisas dela. Era uma traição, mas... E se ela tivesse traído primeiro de uma forma muito pior?
Fui até a bolsa. Abri. Havia o batom de sempre, a carteira. Abri a carteira. E lá estava. Não era um recibo. Era um canhoto de saque. Um saque de R$5.000. Em dinheiro vivo. Feito 3 dias antes de ela encontrar a camisa. R$5.000? Para quê? Minha mãe não usava tanto dinheiro vivo. Ela fazia tudo no cartão. Eu senti um frio na barriga, fui além. Corri para o quarto dela, liguei o notebook que ela sempre deixava aberto. Ela não usava senha. Abri o histórico de navegação. Sites de advogados, sites de imóveis. E uma pesquisa. Uma pesquisa que fez meu sangue gelar. Como provar infidelidade sem testemunha. Aquilo ainda não era uma prova, mas era estranho. Muito estranho. Fechei tudo. Coloquei o canhoto de volta na carteira e me sentei na sala, tremendo. Eu estava torcendo para estar errada. Eu queria que minha mãe fosse a vítima. Seria muito mais fácil. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi. Márcia? Era a voz do meu pai. Pai? Eu consegui, ele disse, a voz baixa, mas urgente. Eu preciso te mostrar uma coisa. Você pode me encontrar? Agora? Onde? Perguntei, já pegando minhas chaves. Ele me deu o endereço de uma lanchonete perto do hotel onde ele estava. Eu dirigi como um foguete. Encontrei-o numa mesa nos fundos. Ele estava com um investigador, um homem de aparência cansada e olhos atentos. Filha, obrigado por vir, meu pai disse, parecendo exausto. Pai, eu encontrei um saque de R$5.000 na carteira dela. Disparei, antes mesmo de sentar. Meu pai fechou os olhos e balançou a cabeça. O investigador pigarreou. Senhorita Márcia, disse o investigador com uma voz profissional. Seu pai me contratou para vigiar sua mãe. E depois me contratou para descobrir quem era a mulher que esbarrou nele. E o senhor descobriu? Perguntei. Ele deslizou um envelope pardo pela mesa. Não foi fácil. Ela era profissional, mas nós conseguimos as imagens da câmera de segurança da rua. Ele tirou uma foto impressa, granulada, em preto e branco. Era a cena que meu pai descreveu. A calçada, meu pai segurando uma mulher pelo braço para ela não cair. O rosto dela estava virado, mas o cabelo era distinto. Isso não prova nada, eu disse frustrada. Espere, disse o investigador. Nós rastreamos essa mulher. Levou dias. Ela não tem endereço fixo, mas ontem nós a encontramos. Ele tirou outra foto. Meu mundo parou. A foto era nítida, tirada com uma lente de zoom. Mostrava uma mesa de café ao ar livre. De um lado, a mulher do cabelo distinto. Do outro lado, estava a minha mãe. Minha mãe estava sorrindo e estava entregando um envelope branco e grosso para a mulher. Isso foi tirado ontem à tarde, disse o investigador. No mesmo horário em que sua mãe disse a você que ia ao grupo de apoio de mulheres divorciadas. Eu olhei para a foto. A mulher do salão, o saque, a pesquisa no Google, a risada ao telefone, as compras online. Tudo se encaixou. Ela pagou uma mulher para esbarrar no meu pai e beijar o seu colarinho sem ele ver. Não foi um acidente. Não foi uma traição. Foi um golpe. Assim ela se divorciaria sem culpa e ficaria com metade dos bens do meu pai ou tudo. Ela queria o dinheiro. Ela queria a casa. Ela estava cansada do casamento, talvez, mas não queria sair de mãos abanando. Então, ela destruiu a reputação do meu pai para ficar com tudo. Eu levantei os olhos da foto e olhei para o meu pai. Ele não parecia vitorioso. Ele parecia arrasado. A mulher com quem ele viveu por 30 anos tinha feito aquilo com ele. Pai, eu sussurrei, as lágrimas finalmente vindo. Mas não eram lágrimas pela minha mãe. Eram lágrimas pelo meu pai. Pela injustiça. Pela crueldade. Ela me usou, eu disse, minha voz quebrando. Ela me usou contra você. Ela me fez te expulsar. Ela sabia que você ficaria do lado dela, ele disse, a voz cheia de dor. Você era a arma perfeita dela. A filha leal. Eu senti um nó na garganta. Não era só decepção. Era raiva. Uma raiva fria e profunda. Ela não tinha destruído só o casamento deles. Ela tinha destruído minha confiança, meu amor por ela, minha família. O que nós vamos fazer? Perguntei, secando as lágrimas com força. Meu pai olhou para o investigador que guardou as fotos. Agora, meu pai disse, a voz ganhando uma firmeza que eu não ouvia há semanas. Nós vamos mostrar quem realmente é a vítima aqui. Eu saí daquela lanchonete e mal conseguia respirar direito. O ar parecia pesado, grosso. Eu não chorei. Eu estava além das lágrimas. Eu estava num estado de choque frio. Meu pai caminhava ao meu lado. Os ombros caídos,
segurando o envelope com as fotos como se fosse uma sentença de morte. O que vamos fazer, Márcia? Ele perguntou de novo, a voz baixa. Eu parei na calçada e olhei para ele. Aquele homem bom, que passou 30 anos amando uma mulher que o enganou da forma mais baixa possível, que me amou enquanto ela... Nós vamos para casa, eu disse, e minha voz saiu dura, metálica, uma voz que eu não reconheci. Ela precisa saber que nós sabemos. O jogo dela acabou. O caminho de volta para casa foi o silêncio mais barulhento da minha vida. Eu não liguei o rádio. A única coisa que eu ouvia era a mentira da minha mãe ecoando na minha cabeça. Ele me traiu, Márcia. Ela tinha gritado. Ela era uma atriz brilhante. Quando estacionei na frente de casa, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui tirar a chave da ignição. Meu pai me olhou. Filha, você não precisa fazer isso. Eu posso ir sozinho. Não, eu preciso, eu disse. Eu coloquei o senhor para fora desta casa. Eu vou colocar o senhor de volta. Nós entramos. Ela não estava na sala. Estava na cozinha, ao telefone, rindo. De novo aquela risada. A mesma risada que eu ouvi dias atrás. Sim, o advogado disse que a causa ganha. Ela dizia animada. Dan O'Morrell. Ele não vai ter onde cair morto. Ah, tenho que desligar. A Márcia chegou. Ela se virou, com um sorriso falso de mãe triste no rosto. Filha, que bom que... O sorriso dela congelou quando viu meu pai parado atrás de mim na porta da cozinha. O rosto dela ficou branco como papel. O que ele está fazendo aqui? Ela sibilou, os olhos se estreitando. Márcia, eu te disse para não falar com ele. Sai da minha casa. Eu vou chamar a polícia! Não vai não, eu disse, minha voz calma. Eu joguei o envelope pardo na mesa da cozinha. As fotos se espalharam. A foto dela no café, entregando o envelope de dinheiro. A foto da mulher esbarrando no meu pai. Ela olhou para as fotos. O ar sumiu da cozinha. Ela olhou para mim, depois para o meu pai. O pânico tomou conta dos olhos dela. Ela tentou. Ela tentou mentir mais uma vez. O que é isso? Uma montagem? Você está louco? Você fez montagens para tentar me incriminar? 5.000 reais, mãe, eu disse fria. Foi o preço? O preço para destruir um casamento de 30 anos? O preço para destruir a imagem do pai? Eu não sei do que você está falando. Ela gritou. Chega! Meu pai falou, a voz ressoando com uma autoridade que eu não ouvia há semanas. O investigador falou com ela. A mulher que você pagou. Ela confessou tudo. Ela vai testemunhar no tribunal que você armou o flagrante. Acabou. Minha mãe olhou de um para o outro. A máscara de vítima não apenas caiu. Ela se quebrou no chão. O rosto dela se contorceu. Não de tristeza. Não de arrependimento. De ódio puro. E daí? Ela cuspiu as palavras. E daí se eu fiz? Eu merecia. Eu dei 30 anos da minha vida pra ele. 30 anos presa nessa casa, nessa vida chata. Ele não ia me deixar sem nada. Eu merecia cada centavo. Presa? Meu pai perguntou incrédulo. Eu te dei amor. Eu te dei uma família. Eu não queria uma família. Eu queria viver. Ela gritou fora de si. Eu não aguentei. As lágrimas finalmente vieram, quentes e cheias de raiva. E eu, mãe? E eu? Você pensou em mim por um segundo? Você me usou. Você me fez odiar o meu pai. Você me fez expulsá-lo de casa. Como você pôde? Foi então que ela se virou para mim. E o olhar dela foi a coisa mais assustadora que eu já vi. Foi um olhar de desprezo. Você? Ela riu. Um som seco e horrível. Você sempre foi o problema. Você sempre esteve no caminho. Eu recuei, como se tivesse levado um tapa. O quê? Eu jamais imaginei que teria coragem de dizer isso. Mas já que estamos falando a verdade... Eu nunca quis você, Márcia. O mundo parou. Meu pai deu um passo à frente. Não ouse, é a verdade. Ela gritou para ele, e depois olhou para mim. Eu nunca quis ser mãe. Você foi um acidente. Eu era jovem, eu tinha planos, mas eu fiquei grávida e tive que me casar. Eu tive que ter você. Você foi a primeira coisa que estragou todos os meus sonhos. Você me prendeu a ele. Eu passei a vida inteira presa por causa de vocês dois. As palavras dela me atingiram fisicamente. Eu não conseguia respirar. A mulher que me colocou no mundo me via como um estrago. Eu nem de mim gostava direito, Márcia. Ela continuou, a voz agora baixa e venenosa. Eu só fiz o papel. A mãe boazinha, a esposa dedicada. E eu cansei. Eu queria meu dinheiro e minha liberdade. E eu ia conseguir, se não fosse você e essa sua lealdade estúpida a ele. Eu olhei para o meu pai. Ele estava pálido, parecia que ia desmaiar. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para mim, com uma dor infinita. Eu finalmente entendi. A marca de batom não foi o crime.
O crime foi muito antes. Foi uma vida inteira de mentira. Eu sequei minhas lágrimas. A tristeza sumiu, dando lugar a um vazio frio. Eu olhei para aquela mulher na cozinha. Ela não era minha mãe. Era uma desconhecida que morou comigo por 22 anos. Eu dei as costas, peguei a mão do meu pai. Vamos embora, pai. Mas, filha... A casa... Ele sussurrou. Não é mais nossa casa. É só um lugar. Eu disse. Nós saímos pela porta da frente. Eu não olhei para trás. Eu o levei para o meu apartamento. O divórcio foi feio, mas rápido. Com as provas, ela não conseguiu nada do que queria. Ela teve que vender a casa para dar a metade dele. Ela perdeu tudo o que achava que merecia. Hoje em dia, não consigo mais olhar para ela como antes. Ela tentou, algumas vezes. Mandou mensagens dizendo que estava com raiva, que não era aquilo que queria dizer, que mudou. Mas como se apaga isso? Como se esquece que você foi um acidente que estragou a vida de alguém? Eu não sinto mais raiva. Eu não sinto nada por ela. Eu troquei de faculdade, me mudei para perto do meu pai. Ele comprou um apartamento menor. Eu o ajudei a pintar as paredes. Nós dois estamos nos curando juntos. Ele é minha única família. Outro dia, estávamos jantando e ele sorriu. Um sorriso de verdade. O primeiro em muito tempo. Estou orgulhoso de você, filha. Ele disse. Eu sorri de volta e segurei a mão dele. Nós vamos ficar bem, pai. E eu sei que vamos, porque eu fiz minha escolha. Estou do lado do meu pai para o que der e vier.